Como eu vim de uma família de médicos, meu pai ele era urologista, ele era andrologista. Então eu sempre eu cresci num meio ambiente, vamos por assim, num meio que falava sobre sexo há muito tempo, né? Eu participava de congresso, né? Então eu convivia com pessoas que falavam sobre isso. Então para mim era muito natural falar sobre sexualidade. Então eu vejo muito paciente chegando no consultório, igual eu te falei, que já foram outros colegas, e que hoje eu faço, depois que foi lançado o Viagra, que foi lançado o Cialis, foi uma revolução, né, na terapia sexual, porque hoje qualquer pessoa tem acesso a esse medicamento mesmo sem consulta médica. Não vamos Diga entrar no uma coisa, médico. Como? não é prescrito por Para o médico. receita? No Brasil não precisa de prescrição, em Portugal precisa? Aqui precisa, mas há práticas de quem compra no mercado negro, se posso usar a Ah, expressão. eu acho que é o correto. Quando eu morei nos Estados Unidos, os pacientes, para poder comprar Viagra, comprar Tadalafila, eles tinham que consultar com o médico e esse médico encaminhava para ele poder, na farmácia determinada, poder pegar a receita. Eu lembro que na época eu estava em Nova York, eles lançaram o Stendra, que é um remédio para poder melhorar a ereção também, e eu não consegui comprar para poder trazer para o Brasil porque eu não tinha consultado, eu não tinha receita. Aqui no Brasil, você vai na farmácia, você compra praticamente qualquer remédio sem receita médica. Isso é muito errado. Hoje eu atendi um paciente aqui no consultório que ele veio para mim, nós todos estamos passando por essa pandemia, em Portugal também está passando pela pandemia, e a gente começou a observar a quantidade de homens que estão com disfunção. Porque estão preocupados se vão ter emprego, preocupados se vão conseguir pagar as contas. Então isso atrapalha o psicológico do paciente. E ele vai tentar transar para poder relaxar, ele está tão preocupado que ele não funciona. Então esse rapaz me procurou semana passada, me queixando como que estava a parte sexual, não conseguia ter ereção, não estava tendo desejo. E como de rotina eu sempre peço a dosagem de hormônio, os hormônios estavam normais. E orientei, olha, vai para casa, daqui 10 dias você volta e me fala como é que você está. Não passei nenhum tipo de remédio para esse paciente. Hoje ele voltou aqui só para poder agradecer que já tinha conseguido ter 3 relações normais com a esposa. Aí eu expliquei, ó, você não sabe o perigo que você correu. Se eu tivesse passado um remédio, um Viagra, um Cialis, ou se você tivesse tomado por conta própria, você tinha criado uma dependência psicológica. Isso acontece muito aqui. Então a gente fala assim, olha, a pessoa é nova vai ter problema psicológico, a pessoa velha vai ter problema orgânico. Isso pode ser uma verdade e pode ser uma mentira também. O que eu vejo hoje no consultório, João, é muito paciente misto. É aquele paciente que o hormônio abaixou, ou é o paciente que toma remédio de pressão alta, e aí ele começa a observar a piora da ereção ou piora da ejaculação. Com isso, ele começa a ter receio de funcionar, e evita situações de intimidade, é o chamado temor de desempenho. Ele sabe que se ele for ter sexo, ele não vai conseguir funcionar, ou ele imagina isso. Meu chefe em Nova York, ele falava assim, Leonardo, se o seu paciente fizer uma masturbação e ela não funcionar, ou ele achar que for ruim, ele vai para a relação sexual com medo de falhar e ele vai falhar. Então o homem é muito sensível assim. As mulheres conseguem esconder isso mais porque a mulher não tem como demonstrar que ela está excitada, a não ser que ela ponha o dedo na vagina e veja que está molhada. O homem está com ereção, então ele tem lá o cartão de visita dele. Então, se ele não tiver excitado, ele vai entrar em pânico. Se não tiver ereção, ele vai entrar em pânico. Então, eu tenho pacientes no consultório, por exemplo, que tiveram uma relação porque tinham bebido muito e não conseguiram manter a relação, ou que tinham tomado remédio para dormir e foram dormir e não conseguiram ter a relação. Então, eu falo assim, na consulta, na primeira consulta, igual você falou, você tem que deixar esse paciente falar, pôr para fora o que ele está sentindo. Porque muitas vezes, na primeira conversa, você já resolve o problema de metade dos pacientes, né? Mas esse paciente que me procura muitas vezes é um paciente que já foi em 3, 4 colegas, já foi prescrito o remédio sem precisar, ou seja, já está dependente psicológico, e o remédio não funcionou porque não tinha que funcionar, e ele fica achando que ele tem que pôr uma prótese. Agora, quando esse paciente vem para mim e eu falo que o problema é psicológico, eu tento ajudá-lo a fazer uma terapia cognitiva sexual, né, inicial, mas se eu vejo se esse paciente tem alguma preocupação maior, algum problema psíquico mais complicado, aí realmente eu vou encaminhar para o psicólogo ou para o psiquiatra. Eu não vou entrar em prescrição de remédios psiquiátricos, porque eu não tenho competência para isso, mas quando eu vejo que eu consigo tratar e dar um suporte terapêutico psicológico, eu faço aqui mesmo no consultório.